Olá, meus amigos, continuando aqui o nosso bloco de classificação dos crimes, eu já conhecendo, nos conhecemos, Márcio Peixoto, vamos continuar os nossos trabalhos. Já vimos que crime é o quê? Fato típico, ilícito e culpável. E dentro desse contexto, nós temos as classificações flagrante e esperado, crime de flagrante e esperado. Esse é o flagrante perfeito, é aquele em que o informante, por exemplo, chegou para o policial e fala: ó, amanhã 9 da manhã, em frente ao Maracanã, terá um caminhão com 0,5 tonelada de cocaína. E os policiais chegam um pouquinho antes, fazem ali como se fossem atores, cada um coloca uma roupa diferente, ficam de tocaia e no momento oportuno se confirma aquela situação. Um flagrante que vale, é um flagrante perfeito, ao contrário do flagrante preparado ou provocado. O esperado é perfeito e vale, e aquele em que o sujeito passivo, prevendo ou sabendo que será vítima de crime, aguarda o momento de sua consumação para a prisão em flagrante do agente. Então, bem tranquilo, bem light, trabalhamos isso, temos alguns vídeos lá na parte de flagrante no processo penal que trabalhamos isso. Crime complexo. Crime complexo, o que é isso? Seria a fusão de dois ou mais tipos penais. O roubo, por exemplo. O roubo é a fusão do furto com a ameaça. O roubo nada mais seria a ameaça ou grave violência ali, junto com a subtração, ou a lesão corporal, ou até mesmo a morte, que seria ali um latrocínio, famoso roubo seguido de morte. Então nós teríamos o crime complexo. Então o roubo nada mais seria do que o furto mais uma ameaça, ou mais a violência, ou infelizmente até a morte. O crime conexo é o que guarda a relação, nexo, com outro delito, uma relação direta com outro delito. Furto e homicídio, por exemplo. O agente subtrai a coisa da vítima e mata a testemunha que presenciou a ação. Crime consumado, esse é o crime perfeito, é aquele onde se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O sujeito ele pensa, ele cogita praticar o mal, ele prepara, ele executa e se consuma. Artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Crime comum, também cai muito em prova também o crime comum, que é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige uma qualidade especial. Só servidor público pode praticar esse crime, só homens pode praticar esse crime. Não. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Como exemplo, nós temos o homicídio. Crime continuado é aquele previsto no artigo 71 do Código Penal. Isso é um crime que cai muito. O crime continuado, na verdade, está no artigo 71 e vou ler aqui para vocês, estou aqui no meu celular, inclusive, e vou ler rapidamente para vocês. Diz o seguinte: crime continuado, artigo 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, ser idênticas ou mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Como assim, professor? Condições de tempo, lugar, maneira de execução. Vamos lá. O que acontece em muitos lugares, por exemplo? Rio de Janeiro é uma festa. Quando volta e meia acontecia isso. Roubo de veículo, é muito roubo de veículo. Aí você tem aqueles 4 garotos que se juntam para assaltar, para roubar, matar e destruir. Aí começa às 8 da noite. Aí ele pensa: vou assaltar um carro, não que eu queira o carro, é assim que eles pensam. Mas eu vou pegar ali um carro de um valor muito alto, um carro de 200 mil, 300 mil, que certamente, quem tem um carro dessa natureza, o Fernando tem um carro desse, né? Que viagem é essa, velho? 200, 300 mil. Quem tem um carro desse, confirma comigo, Fernando, aquele cara que tem dinheiro na carteira em espécie, é aquele cara que tem um bom celular, é aquele cara que tem um bom notebook. Aí ele pega o carro do sujeito,
libera o sujeito rapidamente e já fica catando, procurando um outro veículo para logo em seguida fazer a mesma coisa. E nessa história, eles passam a madrugada fazendo isso. 8 carros, 9 carros. Normalmente, levando em consideração esse contexto de tempo, de lugar, de circunstâncias, eles chamam de crime continuado. E qual é a vantagem de ser qualificado como crime continuado? Porque as penas, em princípio, não são somadas. Eles não consideram como 8 crimes em separado. Eles consideram como, por incrível que pareça, um absurdo para muita gente, mas é isso que eles consideram, como se fosse apenas um crime. É claro que vai se aumentar as frações, no caso concreto, dependendo do número ali de crimes, mas eu não vou considerar como único crime por uma questão ali de política criminal. Então vamos avançando. Crime culposo. É que ele é culposo quando falta um dever de cuidado. Faltar um dever de cuidado, sim, eu quero saber se houve imprudência, negligência ou imperícia. É aquele em que o agente dá causa por falta desse dever de cuidado. Crime comissivo por omissão. Comissivo me dá a ideia de quê? De ação. Omissão, um não fazer. Ué, mas como assim? Um crime em que eu ajo por não agir? É quase isso, né? Omissivo impróprio. Normalmente vem com esse nome nas provas. Crime omissivo impróprio. Ou crime comissivo por omissão. É aquele em que a omissão se caracteriza pela inobservância de um dever jurídico de evitar o resultado, praticando-se crime comissivo, porque tem uma ação, pela abstenção. Exemplo, o homicídio, mas não qualquer homicídio, aquele em que a mãe deixa de alimentar a criança, tá? Muito pequena ainda, com a finalidade de matá-la por inanição. Vou matar meu filho, a mulher pensa. Simples, é só eu não dar alimento para a criança. Então, comissivo, ação. Ação por omissão de não dar alimento à criança. Bem interessante aqui essa classificação. Crime de perigo é o que se consuma apenas com a possibilidade de dano, com o simples perigo ao bem jurídico. Exemplo, crime de incêndio é um crime de perigo. Tá? Tem que ter possibilidade de dano. E o cara fez uma fogueira bem grande, mas num lugar onde não tem um potencial ali de se estender e tal, já não seria esse crime. E o perigo de contágio venéreo. Quem já foi contaminado aí, contágio venéreo, sabe o que eu estou falando? Né? O sujeito teve relações sexuais, mas mesmo assim outra pessoa não sei como não ficou. Tem que ter ali crime de perigo, a possibilidade do dano. Se consuma apenas com a possibilidade de dano. Crime exaurido. Crime exaurido é o que depois de consumado atinge suas últimas consequências, mais lesivas ou não. Exemplo, recebimento de resgate na extorsão mediante sequestro. Condenação do inocente no falso testemunho. E vamos avançando. Crime falho, isso cai muito, esse crime falho. É o que ocorre na tentativa perfeita ou acabada, quando a gente esgota os seus meios de execução, todo o seu potencial ofensivo, mas o resultado não ocorre. O que é tentativa perfeita? Eu tenho 10 projéteis na minha arma e eu disparo os 10, independente de acertar ou não. Mas o meu potencial lesivo eu esgotei todo. Tentativa perfeita, acabada. Eu esgotei. Mesmo assim eu não consegui nada. Crime falho. Tá? Crime habitual é o que exige a habitualidade. Ou seja, reiteração de uma conduta. Exercício ilegal da medicina. Manutenção de estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Exige habitualidade? Não, professor. Se eu praticar ilegalmente a medicina só um dia, não é crime? Por incrível que pareça, não. É um outro tipo de tipificação. Porque o exercício ilegal da medicina exige. A lei não fala exatamente quanto tempo. Aí você vai trabalhar com a razoabilidade. Toda terça e quinta
o falso médico recebia os seus pacientes, mas tinha uma habitualidade. Eu tenho que ter essa habitualidade. Crime impossível é aquele que é impossível de ser consumado em razão da ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Exemplo: uma mulher que se julga grávida pratica manobras abortivas. Eu vou abortar meu filho. Ela começa a tomar começa a tomar remédios abortivos, começa a agredir a si mesma, dar soco na sua própria barriga. É claro que ela não pode ser incriminada por aborto, porque não tem essa possibilidade de aborto. É aquele marido que chega em casa nervoso, acha que a mulher está dormindo e enche a cama de tiro por achar que ela está debaixo da coberta dormindo. E na verdade ela não está lá. Mas professor, isso é muito grave. Teoricamente sim, mas não houve crime. Exatamente porque não tem como, não tem como possibilidade de haver, porque ela não estava naquele local. Crime infamante é o crime que, devido aos meios empregados e às circunstâncias em que se realizou, ocasiona no meio social uma reprovabilidade maior manifestada sobre o autor do crime e que o desonra, rebaixa e avilta, principalmente levando-se em conta os motivos que levaram a gente a delinquir e que causam repulsa. Aqueles crimes em que o pai é sempre o pai e madrasta, né? Pegam uma criança pequena e jogam da janela de um prédio, espancam até matar. São esses crimes. Crime instantâneo é aquele cuja consumação não se prolonga no tempo, ou seja, é de consumação imediata. Exemplos: o homicídio. Ou mata ou não mata. Tá? Lesão corporal, ou bate ou não bate. O furto ou subtrai ou não subtrai. E é rápido. Crime instantâneo de efeitos permanentes é aquele cuja consumação ocorre imediatamente. Seus efeitos não podem ser mais desfeitos pelo sujeito ativo. Caracteriza-se pela duração de suas consequências. Exemplo: a bigamia, o roubo e o homicídio. Flagrante preparado é aquele flagrante que não vale. O provocado é aquele que o agente, não sei por que falei em sargento aqui, né? Sargento não faz isso, evidentemente. Saiu porque saiu. É aquele que o agente, e não sargento, é levado a praticar o crime por instigação de alguém e sendo preso no flagrante delito no momento da consumação. Exemplo: o policial disfarçado que induz o agente a adquirir entorpecente para consumo próprio, prendendo em flagrante logo depois. E aí, só observação com relação a isso: esses filmes americanos normalmente mostram dessa forma, né? O cascudo, o mais velho, chega para o mais novo, não pega a droga. Quando o traficante der a droga, a gente dá o bote e pega o cara. Hoje, o nosso estatuto, nossa legislação de entorpecente, nesse contexto, afasta pela própria lei essa ideia de flagrante provocado. Numa situação como essa, de você pedir a droga, a própria legislação já afasta essa ideia do flagrante preparado. Até mesmo é normal esse afastamento, na medida em que, quando você pensa no tráfico de drogas, é um crime que é alternativo, são vários verbos. Eu posso, como traficante, não ter, realmente ter entregue ao sujeito a droga, mas antes de entregar, eu trouxe consigo, eu armazenei, eu importei, por exemplo, eu exportei, outro verbo eu pratiquei. Então acaba, nesse caso, sendo ali afastado o flagrante preparado e fica um flagrante ali, de repente flagrante próprio, tá? Está praticando a ação penal, a infração penal, acabou de praticar a infração penal, mas é um bom exemplo aqui, também para ser abordada a questão do flagrante preparado. Crime de forma livre é o que pode ser praticado de qualquer forma, por qualquer meio apto a alcançar o resultado. Exemplo: lesão corporal. Lesão corporal.
Eu posso dar soco, posso dar chute, posso pegar uma barra de ferro, enfim. Crime de forma vinculada é o que somente pode ser praticado de forma estabelecida pelo tipo penal. Curandeirismo, artigo 284. Crime de ímpeto é aquele praticado sem premeditação, impetuosamente, com a intenção repentina. Exemplo, aquele homicídio emocional. O cara fez alguma coisa com você, aí ele falou, seu otário. Aí você se vira rapidamente, milésimo de segundo, e dá um tiro no sujeito. Olha que interessante, crime de ímpeto. Crime de mão própria, isso cai, despenca em concurso público. Crime de mão própria é o que deve ser praticado pessoalmente pelo agente. Exemplo, prevaricação, que é um crime praticado por servidor público contra a administração. E o falso testemunho, crime de mera conduta, também cai muito para a gente. É aquele que não tem resultado, em que o legislador somente descreve a conduta do sujeito ativo. Exemplo, desobediência, artigo 330. Entra na viatura e o sujeito senta no chão e fica. Ele não ofereceu resistência propriamente dita, mas ele desobedeceu. Violação de domicílio. Eu não quero praticar um furto, eu não quero praticar nada, eu simplesmente vou de casa, vou entrando, abro a porta, abro a geladeira e tal. Quando vê, eu já tomei conta da casa. Mas eu não pratiquei nenhum mal exatamente. Ok, não tem resultado. Mas eu tenho uma violação de domicílio. E para fechar, crime de mera suspeita é aquele em que o agente não estaria infringindo concretamente qualquer comando legal de ação ou omissão, mas seria incriminado pela suspeita gerada por essa mesma situação ou posição. Não é muito comum em cair, mas vale a pena colocar aí. Caros amigos, vejo vocês na próxima. Bye! Não esqueçam aí de apertar o sininho, postar como inscritos. E se gostou do nosso vídeo, puder fazer uma divulgação, agradeço de coração. Nossa ideia aqui é ajudá-los a passar no concurso público. E até o próximo vídeo. Sai daí não.